Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nas semanas de 12 a 23 de abril nós vamos trabalhar porcentagem, sendo a porcentagem o nosso primeiro conteúdo para o segundo bimestre, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é porcentagem. Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão, a fração, no caso, entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo de porcento. Esse símbolo aqui, esse símbolo anotado aqui. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de um todo, ou seja, então a porcentagem a gente encontra em diversas situações, como por exemplo, resultado de pesquisas, quando a gente fala pesquisas eleitorais, por exemplo, qual é a intenção de voto de cada candidato. O candidato tem 60% das intenções de votos, a gente está trabalhando porcentagem, o outro tem 40%. Quando a gente trabalha promoções, por exemplo, um tênis aparece numa vitrine de uma loja. Um tênis está com 5% de desconto. A gente usa 5 e o símbolo de porcentagem. 5%, esse símbolo aqui, de desconto. Tá? E a porcentagem também, quando a gente fala em porcentagem, ela pode ser representada em forma de razão, que é o quê? Quando a gente trabalha as nossas partes de um valor em relação ao todo. Tá? E quando a gente fala em razão, a gente está falando em fração. A porcentagem é sempre uma razão. Ela sempre remete a gente a uma razão de um número sobre 100. Por exemplo, 10% é 10 sobre 100. 5%, 5 sobre 100. 90%, 90 sobre 100. E assim por diante. Então a gente utiliza essa ideia de porcentagem para representar as partes que a gente quer de um todo, de algo inteiro, de 100%. 100% é o nosso todo. Representação da porcentagem. O símbolo de porcento, esse símbolo aqui, significa que algo será dividido por 100. Dessa maneira, todo número que vem acompanhado por esse símbolo pode ser representado em sua forma decimal, fracionária ou percentual, como nos exemplos abaixo. Então, nós temos aqui 8%. Essa é a nossa forma escrita da porcentagem, escrita de forma percentual, como símbolo de porcentagem, 8%. Que pode ser representado em 8 sobre 100 e que também é representado em 8 centésimos. Por que centésimos? Porque 8 sobre 100 significa 8 centésimos. Então a gente deixa, o 100 tem 2 zeros, a gente deixa 2 casas depois da vírgula. O próprio 8 é uma das casas. E para completar, colocamos um zero, porque tem que ficar 2 casas depois da vírgula. Completa um zero antes do 8, vírgula, 0, ou seja, 8 dividido por 100 é 8 centésimos. Toda a fração aqui, 8 centésimos, em forma de fração, é o 8 dividido por 100, que vai dar 0,08, que a gente também lê 8 centésimos. Lê 8 centésimos aqui, 8 centésimos aqui. 25% com o símbolo, então é percentual, na forma percentual. Na forma fracionária, 25 sobre 100, 25 centésimos. E na forma decimal, 25 dividido por 100 é 25 centésimos, 0,25. 2 zeros, 2 casas depois da vírgula, 25 centésimos. Ok? Algumas razões ou frações, podem aparecer de maneira simplificadas e mesmo assim o seu valor percentual ser o mesmo. Chamamos estas razões de frações equivalentes. O que eu quis dizer aqui? Que algumas frações, mesmo que não apareça com 100 embaixo, pode representar o mesmo valor percentual aqui. Por exemplo, 8%. Quanto que é 8% se eu for transformar em fração? É simples, é só pegar o número 8 e colocar sobre 100. 8% é a mesma coisa na representação fracionária de 8 sobre 100. O símbolo por cento significa sobre 100. 8 sobre 100. 25 aqui embaixo, sobre 100. Porém, essas duas razões, essas duas frações, razões que a gente chama também, são frações redutíveis. O que é isso? Ela pode ser reduzida, simplificar os valores dela. Ou seja, 8 e 100 são dois números pares.
eu posso dividir por 2, em cima e embaixo. Isso chama-se simplificar. Eu posso simplificar essa fração e ela não perde o valor dela. A gente vai achar frações equivalentes, que têm números diferentes, mas no final o resultado é o mesmo. Por exemplo, se eu pegar o 8 e o 100 e dividir por 2, em cima e embaixo, eu vou ficar 8 dividido por 2, 4. E o 100 dividido para duas pessoas, 50. Só que 4 e 50 também é par, ainda dá para dividir por 2 de novo. 4 dividido para duas pessoas dá 2. 50 dividido para duas pessoas, 25. Ou seja, 8% ele pode ser representado por 8 sobre 100. Porém, se aparecer 4 50 avos e 2 25 avos, significa a mesma coisa. 4 dividido por 50 vai dar 8 centésimos. Dividam numa calculadora. 4 dividido por 50. Vocês vão ver que vai dar 0,08. 2 dividido por 25. Vocês vão perceber que vai dar 0,08, que significa 8 centésimos, que é a mesma coisa que 8 centésimos, que é a mesma coisa que 8%. A mesma coisa com 25%. Na forma decimal, na forma fracionária, eu escrevo 25 sobre 100. Se eu dividir 25 por 100, ao ler 25 por 100, eu já tenho 25 centésimos, 0,25. Mas, vamos lá, 25 sobre 100 é uma fração redutível, eu consigo reduzir. Como que eu consigo reduzir? Dividindo em cima e embaixo por o mesmo valor. E 25 e 100 tem na tabuada do 5. Então, eu posso pegar o 25 e o 100 e dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E o 100 dividido por 5 dá 20. Fiquei com 5 sobre 20, né? 5, 20. Esse 5 sobre 20 avos, eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir por 5 novamente. 5 dividido por 5 dá 1. E o 20 dividido por 5 dá 4. Significa que 25% pode ser escrito em 25 sobre 100. Se eu simplificar, 5 sobre 20 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E 1 sobre 4, 1 quarto, é a mesma coisa que 25 sobre 100, 25 centésimos. 1 quarto, então, é igual a 25. Se vocês pegarem 25 e dividir por 100, vai dar 0,25, 25 centésimos. 5 dividido por 20, 0,25 ou 25 centésimos. 1 dividido por 4, 0,25 ou 25 centésimos. Isso é para mostrar que uma fração onde o denominador é 100, uma fração centesimal também pode ser escrita em formas de outras frações sem mudar o valor, tá bom? 4 50 avos, 2 25 avos, 5 20 avos, 1 quarto, é a mesma coisa, tá bom? Aqui em cima é 8% e aqui embaixo 25%. E como que a gente faz para converter os decimais, porcentagem em decimais? Para a gente transformar a porcentagem em decimal, basta realizar a divisão do valor dado por 100%. Tá? Frações cujos denominadores não são 100, quando dividimos seu numerador pelo denominador, também geram um decimal que facilmente voltará à forma de porcentagem. Ou seja, exemplos quando o denominador é 100. Como que eu faço para pegar uma porcentagem e transformar em decimais? Eu tenho aqui 8%. Se eu quero transformar em decimal, 8 dividido por... é só pegar 8 sobre 100 e dividir. 8 por 100, 0,08. Tá? Se eu dividir, eu vou ter 8 centésimos, que é 8%. E 25 sobre 100? É só dividir 25 por 100, 0,25, que vai dar 25 centésimos, né? Que é 25%. Ou seja, quando eu vou dividir, então, uma fração onde embaixo é 100, é só deixar duas casas depois da vírgula. Tá? Fácil assim. 8, deixa duas casas depois da vírgula. O 8 só tem uma. Coloca um zero antes e a vírgula. 25 já tem duas casas. Deixa o 25, vírgula, coloca um zero antes. 25 centésimos, 8 centésimos. Então, 8 centésimos representa 8%. 25 centésimos, 25%. Tá? Para a gente converter a porcentagem em decimais, basta dividir o de cima por 100. Isso quando a gente tem o 100 embaixo.
tá? Quando o denominador é 100. Então, aqui é o que eu acabei de falar. Duas casas após a vírgula se lê centésimos e pode ser interpretado por porcento. Duas casas depois da vírgula, centésimos, e é representado pelo símbolo de porcento, 8%. Duas casas depois da vírgula, 25. 25 centésimos, 25%, e assim por diante. E quando a gente tem o denominador embaixo diferente de 100, como que a gente faz? Mesma coisa, divide o de cima pelo de baixo. 2 dividido por 25. 2 dividido por 25 é 0,08, 8 centésimos, que vai dar 8% do mesmo jeito. 1 quarto. 1 quarto é 1 dividido por 4. É o de cima dividido pelo de baixo, que dá 0,25. Então, 1 quarto significa 25 centésimos ou 25%. 8 centésimos aqui no primeiro exemplo, 2 sobre 25, 8 centésimos ou 8%. E 3 dividido por 12? 3 dozeavos. É 3 dividido por 12, que vai dar 0,25, que a gente lê 25 centésimos ou 25%. Reparem, gente, então, que essa fração é a mesma coisa que 8 sobre 100, porque o resultado dela deu 8 centésimos. Esse 1 quarto é a mesma coisa que 25 sobre 100, 25 centésimos, ou seja, 25%. Essas duas frações aqui que eu coloquei, ó, 1 quarto e 3 dozeavos, são frações equivalentes. Por quê? As duas representam 25 centésimos também. Ok? Então, reparem que as frações, razões utilizadas, são equivalentes às dos exemplos anteriores. Portanto, a porcentagem é a mesma. Esses valores são os mesmos que eu usei aqui, ó, 8% e 25%. Por isso que são valores, as porcentagens são as mesmas, ó, 8% e 25%. Eu só usei com valores simplificados, 2 25avos, 1 quarto, 3 dozeavos e assim por diante, tá bom? Calculando a porcentagem de um valor dado. Agora, isso aqui que também é importante, gente. Como calcular a porcentagem de um valor? Como dito anteriormente, porcento significa algum valor em relação ao todo. Então, vamos determinar alguns valores utilizando as porcentagens dadas. Ó, aqui para vocês. Eu quero saber, vamos supor que vocês têm alguma compra a fazer e está lá, numa loja. É alguma coisa que vocês vão comprar que custa R$800. E está escrito lá. Se comprar à vista, vai ganhar um desconto de 5% de R$800, ou seja, 5% do valor total. Então, quanto que vocês vão ganhar de desconto nessa compra? 5% de R$800. Quanto que equivale 5% de 800? Então, é só a gente pegar esse valor 5% e transformar o 5% em fração. O que é 5%? É 5 sobre 100. Transformei em fração. A palavrinha D na porcentagem significa multiplicação, tá? Mas antes de fazer a multiplicação, vamos montar então em forma de fração. Ó. 5% de 800. Ó, 5% de 800. O que significa isso? Que significa que a gente vai ter um desconto de 5% em R$800, ou seja, 5% desse valor total. Eu quero descobrir quanto equivale, quanto vale 5% disso tudo. Então, é 5 sobre 100 de 800. Qual é o procedimento que eu faço? Depois que eu monto em fração, é fácil. Eu pego o 5, que é o de cima, e multiplico pelo total, 5 vezes 800. E depois divido pelo de baixo, que é o 100. É assim que eu posso calcular uma porcentagem. Tá, ó, 5% de 800. Pego de cima, que é o 5, e multiplico pelo 800. O resultado que der, divide por 100. Então, como que vai ficar? 5 vezes 800 está aqui. E depois eu vou dividir por 100. Eu monto essa expressãozinha. 5 vezes 800 dividido por 100. 5 vezes 800 dá 4.000. Eu fiz a multiplicação aqui, ó, 4.000 dividido por 100. Aí vocês vão falar, nossa, professor, mas é um número muito alto para dividir por 100. Quantos zeros tem o 100? Tem 2. Quantos zeros tem o 4.000? Tem 3. Eu corto 2 zeros do 100, 2 zeros do 4.000 e acabou. Vai ficar 1 aqui e aqui vai ficar
40. Então, para dividir por 100, se tiver 0 dos dois lados, eu posso cortar. Corta 1, corta 2, corta 1, corta 2. Cortei todos os zeros do 100, que eram 2. Cortei 2 zeros daqui, sobrou 40. 4.000 dividido por 100, cortar 2 zeros dos dois lados, sobram 40. Ou seja, 5% de 800 é 40. Então, se for uma promoção de uma loja, essa loja vai dar R$40 de desconto. 5% de R$800, R$40 de desconto. Vamos ver outros exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. 15% de 40. Como que eu faço então? 15 sobre 100. Por que sobre 100, professor? Porque 15% é 15 sobre 100. Todo número com símbolo de porcentagem é ele sobre 100. Tá? Então, como que funciona, professor? Ah, professor, então precisa montar isso? Não é só multiplicar o 15 vezes o 40 e depois dividir por 100? Pode fazer isso. Ó. 15 troca por vezes, a palavra D a gente troca por vezes, 15 vezes 40. E depois divide por 100, porque o símbolo de porcentagem ele manda dividir por 100. Lembra que eu falei no início? A porcentagem é o divisão por 100. Mas se vocês quiserem montar por etapa, é assim que a gente monta. Ó. 15% de 40. 15 sobre 100 de 40. Aí multiplica 15 vezes 40, 15 vezes o de cima vezes o 40, vezes o todo, que é o 40, divide por 100. 15 vezes 40, 600. Dividido por 100, corta um zero, corta um zero, corta outro zero, corta outro zero, sobrou 6. 6. 15% de 40 é 6. 72%, outro exemplo agora. 72% de 250. Como que eu posso fazer? É o 72 sobre 100 de 250, ou eu posso. Multiplica 72 por 250 e no final divide por 100. Vamos lá. 72 vezes 250, o de cima vezes 250, dividido por 100. Porcentagem sempre vai ser dividido por 100. 72 vezes 250 dividido por 100. Escrevi aqui. Faço a multiplicação. 72 vezes 250. 18.000. Dividido por 100. Corta um zero aqui, corta um aqui, corta um aqui, corta um aqui. 180. Tá? 72% de 250, 180. Ok? Calculando a representação em porcentagem. Ali a gente calculou a porcentagem e agora a gente quer calcular a representação. Ali a gente calculou quanto em reais, por exemplo, a gente ganha de desconto. Agora eu quero saber se a loja deu se a loja deu R$10 de desconto, qual é a porcentagem que ele deu de desconto? Eu não quero saber o valor, eu quero saber a porcentagem. Ali eu descobri, no exemplo anterior a gente estava descobrindo o valor do desconto, por exemplo, custava 800, ganhou R$40 de desconto. E aqui eu vou descobrir quanto que a loja deu de desconto, não em dinheiro, mas em porcentagem. Custava 100, mas eu paguei 90. Quanto que a loja me deu de desconto? Aí eu vou descobrir o valor em porcentagem. Deu 10% de desconto, por exemplo. Ok? Vamos lá então. Determinar qual a porcentagem que representa um valor acrescido ou descontado, tirado sobre outro valor. Por exemplo aqui, ó. Quanto por cento 18 é de 100? Repara que eu não coloquei 18%. Opa, perdão. Quantos por cento 18 é de 90? Eu não coloquei 18% de 90. O que aconteceu nesse probleminha? Eu fui numa loja, só dar um exemplo, e tinha uma calça que custava R$90. E a moça me deu R$18 de desconto, não 18%. Ela falou, R$18 para você, eu tiro R$18. Aí eu paguei então aqui nessa calça R$72. Mas quanto por cento que ela deu de desconto para mim, se eu quiser saber? Ela deu R$18 de desconto, mas em porcentagem. Qual é o valor da porcentagem que ela me deu? Então vamos resolver para a gente descobrir qual é a porcentagem e não qual é o valor do desconto. Porque o valor do desconto é R$18. Tá? Mas eu quero saber qual é a porcentagem. Então vamos lá. Existem algumas maneiras para resolver essa questão. Vamos citar duas. A primeira maneira é o seguinte: divide-se o que deseja representar em porcentagem pelo todo e multiplica por 100. Ou seja, quanto
quanto por cento 18 é de 100? De 90, perdão. Basta eu pegar o que eu ganhei de desconto, que é o 18, e dividir pelo 90, tá? Que é o todo, né? Qual é o meu todo aqui? O meu todo é o R$90. Eu ganhei 18. Se eu não ganhasse, eu ia pagar 90. Mas eu ganhei R$18 de desconto. Então, como que eu monto? Eu pego o que eu ganhei de desconto, o 18, e divido pelo todo. 18 dividido por 90. Quando eu faço 18 dividido por 90, eu tenho 0,2, tá? Pode fazer uma calculadora, mas eu tenho 0,2, 2 décimos. Depois disso, eu quero descobrir em porcentagem. Quando eu quero descobrir o valor, eu divido por 100 para tirar o símbolo de porcentagem. Agora eu quero descobrir a porcentagem. Então eu multiplico por 100, que quando eu multiplico por 100, eu coloco o símbolo de porcentagem. Então fica assim, ó. 18 dividido por 90 vai dar 0,2 décimos. Eu quero descobrir em porcentagem. Se eu quero descobrir a porcentagem, eu faço vezes 100, porque vezes 100 que representa a porcentagem. Vezes 100, 0,2 vezes 100, se eu tenho dois zeros e eu estou multiplicando, eu coloco, eu aumento duas, eu tenho que ter duas casas depois da vírgula. Eu já tenho uma casa, eu coloco outra. Aí eu fico com 20. 20%, porque eu multipliquei por 100. Eu já tinha uma casa, eu vou multiplicar por 100, eu acrescento outra casa, um zero. Eu fico com 20%. Se vocês multiplicarem numa calculadora, 0,2 vezes 100 vai dar 20. Como eu multipliquei por 100, 20%. Ou seja, R$18 é 20% de 90. Se eu fui numa loja e comprei algo de 90 e a moça deixou R$18 mais barato, ela me deu 20% de desconto sobre esse item que eu comprei. Vamos lá na segunda maneira. Quantos por cento 18 é de 90? O mesmo exemplo. Eu posso montar uma regrinha de 3. Aí vocês escolhem se vocês querem fazer 18 dividido por 90 e depois multiplica por 100. 18 divide por 90 e multiplica por 100. Ou se vocês querem montar a regrinha de 3. 90%. Como que monta essa regrinha de 3? 90%, R$90 é o valor total. Ou seja, R$90 eu coloco uma setinha e eu digo que é 100%. Porque é 100%, R$90 é o valor inteiro desse item, desse material que eu comprei, vamos supor. E 18%, R$18. Então eu faço o seguinte, eu monto uma regrinha de 3 e coloco o valor inteiro, e na frente eu digo que é 100%. E o valor que eu ganhei de desconto eu coloco embaixo do valor total. E o 18 eu coloco que é igual a x, porque eu não sei quanto vale. Eu quero descobrir quanto que é 18, qual é a porcentagem. Então eu coloco valor inteiro sobre o valor do desconto, o 100% que é o valor inteiro, sobre o valor que eu vou receber, a porcentagem em desconto, que eu não sei ainda, então eu coloco x. Fazendo isso, eu multiplico em cruz. Repara então, 90% é o todo, é 100%. 18 é o que eu quero saber. Então é uma incógnita, é o x. Eu não sei quantos por cento que vale. Repara aqui, valor sobre valor, porcentagem sobre porcentagem. Depois que eu faço isso, eu multiplico cruzado. Ó. Isso é regrinha de 3, multiplica cruzado. 90 vezes x, 90x. Ó, 90 vezes x, eu montei aqui, ó, 90 vezes x, coloquei aqui, vezes x. É igual, depois que eu faço a primeira multiplicação, coloco o sinal de igual, 18 vezes 100. 18 vezes 100. Está aqui, ó, 90 vezes x, 18 vezes 100. 90 vezes x, 90x. Está aqui, ó. Olha aqui onde eu estou circulando. 90 vezes x, que foi essa multiplicação, 90x. 18 vezes 100, está aqui embaixo, 1.800%. X, aí eu fiquei, 90x é igual a 1.800. Como que eu resolvo essa equação? Eu deixo o x sozinho, o 90 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Equação, gente, não tem muito segredo. Vocês viram no sétimo ano. 90x é igual a 1.800%. X é igual, isola o x, o 90 que multiplicava, passa dividindo. 1.800 dividido por 90, dá para cortar um zero, vai ficar 180 dividido por 9.
E 180 dividido por 9 é igual a 20%. Tinha o símbolo de porcento, mantém o símbolo de porcento. Deu os mesmos 20%. Ou seja, vocês podem escolher uma dessas duas maneiras para resolver. Eu acredito que a primeira, essa maneira aqui que eu voltei, seja mais simples. Ó, se você quer saber 18 de 90, não 18%, R$18 de R$90, divide o 18 por 90 e multiplica por 100 e acabou. Tá? Eu acho que é mais simples aquela primeira maneira. Exercício, gente. Nos exercícios, vocês vão fazer o seguinte para mim. Ó. Determine quanto equivale cada porcentagem abaixo. Ou seja, 10% de 90. Como que eu acho 10% de 90? Multiplica 10 vezes 90 e divide por 100. 3% de 200. 3 vezes 200, a palavrinha D é vezes. 3 vezes 200 e divide por 100, porque é porcentagem. Vocês querem saber qual é o valor, né? Que equivale. Então, 10 vezes 90, divide por 100, vai achar o valor. 3 vezes 200, divide por 100. 40 vezes 280, divide por 100, acha o valor da porcentagem. Agora, determine qual a porcentagem. Aqui ele quer descobrir o valor em porcentagem. Quanto por cento 40 é de 200? É esse segundo exemplo que eu dei para vocês. Que vocês podem fazer de duas maneiras. Regrinha de 3, que eu acho um pouquinho mais difícil, mais demorado. Ou simplesmente, quantos por cento 40 é de 200? Ou seja, 40 dividido por 200 e depois faz vezes 100. É o inverso dessa, né? Nessa a gente multiplica e divide por 100. Nessa daqui, a gente pega 40, divide por 200 e depois faz vezes 100. Por que vezes 100? Para achar o valor com o símbolo de porcentagem. 32 de 128. 32 dividido por 128 vezes 100. 8 Quantos por cento é 8 de 72? 8 dividido por 72 vezes 100. Quantos por cento 42 é de 840? 42 dividido por 840 vezes 100. Tá bom? E agora aqui, ó. Se 35% dos 40 alunos da quinta série de um colégio são homens, quantas mulheres existem na quinta série? O que vocês vão fazer? 35 de 40, vocês vão fazer 35 vezes 40 e dividir por 100. Vocês vão descobrir quantos homens tem. Só que a pergunta é, quantas são as meninas? Quantas são as mulheres desse colégio? Então, vocês vão achar o total de homens. Por exemplo, vai dar 20. Não vai dar 20, mas vamos supor que deu 20, vamos supor que deu 10. 10 homens. Ele quer saber quantas mulheres são? Se são 40, o que sobrar são mulheres. Porque aqui vocês vão descobrir quantos homens tem. 35% de 40 são homens. Então, vocês vão fazer 35 vezes 40 e vão dividir por 100, né? Porcentagem. 35 vezes 40 divide por 100. O que der vai ser o total de homens. O que a gente quer saber é o total de mulher. Se deu 10 homens, quantas mulheres são? 30, porque são 40 pessoas, 40 alunos. Tá bom? A Aline foi comprar uma blusa que custava 45 e conseguiu um desconto de 12%. Ó, aqui já deu a porcentagem. Não deu o valor. Ó, sempre que tiver porcentagem e não dois valores sem porcentagem, vocês vão fazer o quê? 12 vezes 45 dividido por 100. Esse vai ser o valor que ela conseguiu de desconto. Tá? Vocês vão descobrir quanto ela conseguiu de desconto. Vamos supor se ela conseguiu. Só que ele não quer saber o desconto. Você precisa saber o desconto? Precisa. Porque o probleminha quer saber quanto que ela pagou. Vamos supor que ela ganhou R$5 de desconto. Se era 45, quanto que ela vai pagar? Se ela conseguiu 5, é só descontar 5 daqui. Ela vai pagar 40, tá bom? Então vocês vão descobrir qual foi o desconto e tirar desse total, do valor da blusa. Quando vocês tirarem do valor da blusa, foi isso que ela pagou, tá bom? Leiam o probleminha. Número 5. Nilson decidiu comprar um sítio e vai dar como entrada 25% do total, que corresponde a 28 mil. Qual é o preço do sítio? 25% do total é 28 mil. Nesse aqui, gente, seria interessante vocês fazerem o seguinte. Fazer a regrinha de 3, tá bom? Como que faz a regrinha de 3? Ele quer saber qual é o preço do sítio. O preço do sítio é o total, é o 100%. A gente não sabe. Mas a gente sabe que 25% do valor é 28 mil. Como que a gente pode fazer? 25
vocês podem pôr na frente 28 mil. Embaixo do 25%, vocês podem colocar 100% é igual a x. Aí vocês multiplicam em cruz e faz a regrinha. Tentem fazer isso aqui, se tiver dúvida, eu tiro dúvida com vocês no decorrer da semana. Em um colégio, 38% dos alunos são meninos. E as meninas são 155. Quantos alunos tem nesse colégio? Tá? Se 38% dos alunos são meninas e meninos e as meninas são 155, quantos alunos tem? Faço uma regrinha de 3 também aqui. Ó. 38% são os meninos. Significa que meninas são 62%. Vocês concordam? Numa escola, tem meninos e meninas. O total é 100%. Se 38% são meninos, o que vocês vão fazer para mim aqui? 62% são meninas. Então vocês sabem que o que falta para dar 100, 62%, são meninas. 62% são meninas, vocês podem fazer assim, 62% é igual a 155. E 100% é igual a quanto? Aí vocês fazem regrinha de 3. 62 na frente é 155 e embaixo 100% é igual a x. Aí multiplica em cruz e faz uma regrinha de 3. Tá? E a fração 2/5 representa quantos por cento? É só dividir 2 por 5. 2 dividido por 5 vai dar um valor. Esse valor multiplica por 100. 2 dividido por 5 vai dar um valor. Esse valor é decimal, 0, alguma coisa. Se você quer saber em porcentagem, multiplica por 100. Esse valor vezes 100 vai dar uma dessas 4 alternativas. A 7 vocês marcam o x em uma das alternativas. Ok? Por enquanto é isso então, gente. Ó, o roteiro semanal. Realizar a leitura desse estudo e o estudo desse material. 2. Resolver os exercícios do 1 ao 7 sobre porcentagem deste material. Tá? E não esqueçam de acompanhar essa videoaula que eu estou gravando agora. O link vai estar no final desse material aqui. Tá? Os alunos que estiverem no Google Classroom devem enviar as fotos dos exercícios resolvidos até o dia 27 de abril ao meio-dia, pelo Google Classroom ou pelo WhatsApp. Se vocês estiverem no grupo do WhatsApp, me procura no privado e manda a solução de vocês, ou posta lá no Google Classroom até o meio-dia do dia 27. Os alunos que retiram na escola, que precisam retirar na escola, devolvem na escola no dia 27 até o meio-dia. Sempre de terça-feira, né? 27 até o meio-dia. Ok? Então, é isso. Não esqueçam, tá? Bons estudos, estou à disposição. É só me procurar durante os dias de semana, das 7 ao meio-dia. Por enquanto é isso, então. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.